galerinha! Tudo bem? Primeiro de tudo, desculpa o barulho da chuva. Vamos ver se não vai atrapalhar. Tá chovendo pencas. Como eu moro aqui num puxadinho, minha janela é assim, ó. Mas enfim, tem um tempo atrás que eu postei um texto no Facebook e a galera gostou bastante do texto. E aí eu tô relendo esse texto agora porque daqui a pouquinho eu vou postar um vídeo sobre uma das pessoas que eu conheci aqui quando eu contei essa história. Então eu vou meio que dar uma relida e só que falando aqui pra vocês a história que é pra dar embasamento pra depois postar outro vídeo. Captaram? Pay attention. Sobre conexões e mudanças de rumo. No outro dia, por impulso, fiz pela primeira vez uma coisa que eu queria fazer há tempos. Demos a primeira carona de nossas vidas. Já tava querendo dar uma carona pra alguém. Um menino novinho, deu tudo certo, foi bom ajudar ele. E agora a gente veio fazer uma caminhada aqui na floresta. E mais tarde a gente vai fazer o que é o ponto alto. A Célia nunca apareceu na TV na Globo. Tava eu, Célia e Helena, no nosso carro alugado. E entrou no nosso carro um mochileiro alemão novinho. Hoje a gente slept in, dormimos até tarde. Não sabemos para onde vamos, mas ninguém vai mais longe do que aquele que não sabe aonde vai. Yay! Enquanto a gente conversava no carro, ele falou que já tinha viajado pencas à Nova Zelândia e a cidade preferida dele na Ilha Norte tinha sido Hagland. Essa foi a primeira e única vez que eu ouvi falar dessa cidade. Só que ela me chamou a atenção porque pela descrição que ele deu, me lembrou muito uma cidade da Austrália que eu tinha amado, que se chama Byron Bay. Então eu fiquei curiosa e acabou que no final da viagem eu resolvi mudar de rumo. Depois que as meninas já tinham partido, eu mudei o plano de ir pra Coromandel e resolvi ir pra Hagland. Hagland é uma cidade tão pequenininha que só tem um pub, uma boate, uma padaria, um kebab. Restaurante tem alguns. Mas assim, é muito pequena, do tipo que no segundo dia o cara do bar, o cara do pub já te conhece, no terceiro dia ele te oferece um chopp da casa, e no quarto dia vem alguém te chamando pelo nome. So this is Michael. Third night he knew my name and he even offered me a beer. Como o Hagland é muito pequeno, também não tinha muita opção de acomodação. Eu tentei fazer couchsurfing, só que foi muito em cima da hora o meu pedido e aí eu não consegui ninguém em tempo hábil. Mas na última noite que eu tava lá, chegou esse menino falando, Renata? Aí eu falei, ué gente, tô famosa, todo mundo já me conhece aqui em Hagland, como assim sabem meu nome? Renata! Mas na verdade era uma dessas pessoas pra quem eu tinha pedido um couchsurfing. Quem não sabe o que é couchsurfing, dá uma bugada aí, mas é uma comunidade onde as pessoas oferecem hospedagem de graça no sofá da sua casa. Mas enfim, foi assim que eu conheci Quentin. Quentin era um francês, me reconheceu do couchsurfing, veio falar comigo, a gente começou a bater vários papos, apresentou pra todos os amigos dele, eram todos estrangeiros que estavam morando ali na Nova Zelândia. E dentre eles tinha um brasileiro chamado Gustavo, que também estava morando ali em Hagland. Uma galera muito gente boa, gente. Muito gente boa, super zen, rolou festinha. Ela na casa deles, uma casa que mora mó galera. Foi muito maneiro essa noite. You made lots of new friends tonight? Yes, I made a lot of people. E aí, papo vai, papo vem, eu falei que dali eu tava indo para as Ilhas Cook. E aí o Gustavo falou, pô, tem um amigo meu que tá nas Ilhas Cook, conecta ele aí no Facebook. Aí, beleza. Quando eu cheguei em Rarotonga, entrei em contato com o Felipe. E aí a gente foi tomar um chopp, não sei o que, se conhecer, ele contou a história dele, é um cara que tá viajando sozinho, de barco, dando uma volta ao mundo. Eu achei assim, incrível, viajar sozinho, beleza, já tô acostumada, agora é de barco, gente, imagina, acontece alguma coisa, você ali, você e você, o cara já ficou 28 dias sem ver terra, imagina isso. Acabou que no dia seguinte, Felipe quebrou o braço, caiu de moto e quebrou o braço, e aí... No outro dia, eu fui lá tentar ajudar, embora eu tenha talento zero pra marinheira. Subi no barco, comecei a enjoar, comecei a passar mal, mas enfim. Vai quebrar o outro braço. Vai quebrar o outro braço. Mas, como nada na vida, por acaso. E aí, nessa, acabei conhecendo um outro brasileiro também, que tinha conhecido já o Felipe em algum lugar do Pacífico. Ele também tá viajando de barco, dando uma volta aí, não se sabe até onde. Mas ele já tá há 3 anos viajando com a família toda, esposa e 2 filhos. E olha só, vai que eu conheço 2 brasileiros que estão dando a volta ao mundo de barco. Qual é seu nome?
Alexandre. E aí foi justamente a história do Alexandre que me deixou assim encantada, que eu achei muito maneira de conhecer. Eu gostei tanto da história dele que justamente eu pedi pra ele, posso gravar? E a gente gravou um vídeo lá naquele dia. E é o outro vídeo que eu vou postar aí, que eu vou botar aqui nos cards, vou botar na descrição. Depois vocês vão lá ver a historinha e o porquê de que aquilo especificamente chamou minha atenção. Mas além disso tudo, depois quando eu voltei pra praia, eu tava lá perdida nos meus pensamentos. E aí eu fiquei fazendo backtracking, né? Tipo assim, voltando no como é que as coisas aconteceram. Aí pensa só, se a gente nunca tivesse dado aquela carona pro alemão, eu jamais teria ouvido falar de Hageland, nunca ia conhecer Quentin, que nunca ia me apresentar Gustavo, que nunca ia me apresentar Felipe, que nunca ia me apresentar Alexandre. E o mais engraçado é que a decisão da carona foi uma coisa assim de impulso, de um segundo. Eu falei assim, ih gente, pedindo carona, vamos mudar? Aí as meninas, eu pum, parei porque eu olhei nos retrovisores, vi que dava pra parar, não sei o que, meio que dei aquela forçada assim e parei antes mesmo delas responderem. E aí a gente deu a carona pro menino. Ou seja, eu tiro duas mensagens legais dessa historinha. Uma é que às vezes o ato da gente estender a mão pra alguém achando que a gente vai ajudar alguém, a gente sem querer acaba ajudando a gente mesmo. Porque nesse caso eu abri uma gama de oportunidades, de conexões e de acabar conhecendo um monte de gente que só veio me inspirando de ponto a ponto. Coincidência ou não, todas essas pessoas ao longo do caminho eram pessoas que estavam viajando, que tinham saído da sua zona de conforto, que estavam fora do seu país e que estavam vivendo um estilo de vida diferente. E a segunda mensagem é de ver assim, como é que o impulso que a gente tem assim, naquela fração de segundos pode fazer a gente mudar o nosso rumo e acabar fazendo e conhecendo muitas outras histórias. Fascinante, não é, gente? Então é isso. Agora, tenho certeza que você está curioso para saber a história do Alexandre. Vai clicar aqui no vídeo dele, que eu não sei onde vai estar, mas vai estar em algum lugar. Clica lá para ver um pouquinho da história dele e o porquê que a história dele acabou me tocando ali de alguma forma. Mas é claro, antes de fechar aqui, dá aquele like, me conta aqui nos comentários quais as coisas da sua vida que já aconteceram nesse estilo, de tipo assim, um impulso, quero ouvir sua história. Beijo!